Era a madrugada silenciosa de 26 de abril de 1986, na usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, um dos maiores símbolos do poderio tecnológico soviético. O céu estava escuro, apenas as luzes da usina brilhavam, refletindo a confiança de uma nação em seu progresso científico. Perto dali, repousava a cidade de Pripyat, na Ucrânia, então parte da imensa União Soviética. Pripyat fora construída especialmente para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, um verdadeiro exemplo de cidade planejada. Pripyat era uma cidade modelo, símbolo do progresso soviético, com escolas modernas, parques, cinemas e lojas. Ali, mais de 49 mil pessoas viviam uma rotina tranquila, sem imaginar o desastre prestes a acontecer, confiantes no futuro promissor que lhes fora prometido. Naquela noite, dentro do reator 4, engenheiros e técnicos se preparavam para realizar um teste de segurança. O objetivo era simular uma queda de energia e garantir que o reator pudesse ser resfriado, mesmo sem eletricidade externa. No entanto, poucos compreendiam os riscos ocultos no projeto RBMK, um reator com falhas graves de segurança. O teste, que deveria aumentar a segurança, foi conduzido sob pressão e com procedimentos apressados. Decisões equivocadas e a desativação de sistemas automáticos de proteção criaram uma situação perigosa, sem que ninguém percebesse o perigo iminente. Sistemas de segurança foram desativados deliberadamente, deixando o reator vulnerável. O núcleo do reator entrou em um estado instável, acumulando energia de forma descontrolada, enquanto alarmes eram ignorados ou mal interpretados. À 1h23 da manhã, uma reação em cadeia descontrolada ocorreu em frações de segundo. O reator explodiu, liberando uma quantidade de energia 100 vezes maior do que o normal, selando o destino de milhões de pessoas e mudando para sempre a história da energia nuclear. Enquanto isso, Pripyat dormia profundamente. Crianças, famílias inteiras, todos alheios ao perigo invisível que se espalhava pelo ar. O clarão da explosão iluminou a noite, mas poucos perceberam o que realmente havia acontecido. O que se seguiu não foi apenas um acidente industrial. Foi um evento que expôs as falhas de um regime, revelou os perigos do segredo e da negligência, e deixou uma cicatriz radioativa, que ainda pulsa quase 40 anos depois. Chernobyl tornou-se um símbolo do preço do progresso sem responsabilidade, um lembrete sombrio dos riscos que a humanidade corre quando ignora os alertas da ciência e da ética. O aumento de potência no reator 4 foi tão súbito que superou qualquer previsão. Em questão de segundos, os alarmes soaram e a sala de controle mergulhou em tensão. Os operadores, treinados para lidar com situações críticas, jamais haviam enfrentado algo dessa magnitude. O inesperado crescimento da energia era um cenário que nem mesmo os simuladores mais avançados da época conseguiam reproduzir. Ao tentar desligar o reator, os operadores acionaram o botão de emergência, confiando que a tecnologia os protegeria. No entanto, por uma falha de projeto pouco compreendida, esse procedimento acelerou ainda mais a catástrofe. O que deveria ser um último recurso de segurança acabou se tornando o estopim para o desastre. Duas explosões violentas destruíram o núcleo do reator, lançando toneladas de material radioativo no céu de Pripyat. O chão tremeu, janelas estilhaçaram e uma coluna de fumaça negra se ergueu, visível a quilômetros de distância. O desastre estava apenas começando. A nuvem letal se espalhou rapidamente pela Europa, carregando isótopos perigosos como césio e iodo radioativo. Ventos fortes transportaram a radiação para além das fronteiras soviéticas, atingindo países vizinhos e contaminando terras, rios e cidades inteiras. Bombeiros e trabalhadores, sem saber do perigo real, enfrentaram um incêndio sem proteção adequada. Muitos acreditavam estar combatendo apenas um incêndio comum, mas estavam expostos a doses letais de radiação. O heroísmo deles salvou vidas, mas custou caro. Muitos morreram em poucos dias, vítimas da radiação invisível. Outros sofreram sequelas graves por toda a vida. Hospitais,
lotaram com pacientes apresentando sintomas desconhecidos, enquanto médicos lutavam para entender e tratar os efeitos devastadores da exposição. O fogo no núcleo queimou por dias, liberando veneno invisível no ar. Equipes de emergência se revezavam, tentando conter o impossível, enquanto a radiação continuava a se espalhar silenciosamente. O sonho de energia limpa virou pesadelo, e a confiança na ciência foi abalada. Pripyat, antissímbolo de progresso, tornou-se uma cidade fantasma, marcada pelo medo e pela incerteza. Chernobyl não destruiu só um reator, mas a ilusão de controle sobre a tecnologia. O desastre revelou os limites do conhecimento humano e deixou cicatrizes profundas na história da ciência e da humanidade. Enquanto o reator queimava, o governo soviético priorizava o segredo. Pripyat seguiu sua rotina por 36 horas, mesmo sob radiação mortal. A evacuação foi tardia e incompleta. Muitos nunca mais voltariam. O mundo só soube do desastre quando a radiação foi detectada na Suécia. Pressionada, a União Soviética admitiu o acidente, mas minimizou sua gravidade. O segredo e a negação agravaram as consequências e abalaram a credibilidade do regime. Chernobyl expôs a fragilidade do sistema soviético e acelerou seu colapso. O reator 4 virou o lugar mais perigoso do planeta. Helicópteros despejaram toneladas de areia e chumbo para conter o incêndio nuclear. Muitos pilotos e liquidadores pagaram com a saúde e a vida. Em tempo recorde, ergueram o sarcófago, uma estrutura temporária para isolar o reator. Nas profundezas, formou-se o pé de elefante, uma massa letal de combustível derretido. Aproximar-se dele era sentença de morte. Décadas depois, um novo confinamento de aço foi construído para conter o perigo. O coração radioativo de Chernobyl está duplamente selado, mas o risco persiste. Pripyat, antissímbolo do sonho soviético, tornou-se uma cidade fantasma. O parque de diversões, nunca inaugurado, virou ícone da tragédia. Salas de aula, hospitais e casas permanecem como foram deixados, marcados pelo abandono. Próxima dali, a Floresta Vermelha recebeu a maior carga de radiação, matando árvores e criando uma paisagem apocalíptica. Até hoje, a área é uma das mais contaminadas do mundo. Pripyat representa a perda humana, a Floresta Vermelha, o impacto ecológico. Juntas, são lembretes visuais do preço do erro humano. Máquinas também lutaram em Chernobyl, realizando tarefas letais para humanos. Helicópteros, caminhões e tanques ficaram tão contaminados que viraram resíduos radioativos. O cemitério de veículos de Rasokha era um campo de metal enferrujado e perigoso. Muitos desses veículos foram saqueados ou enterrados para evitar novos riscos. Hoje, restam apenas memórias dessas máquinas sacrificadas. São símbolos do esforço tecnológico para conter uma catástrofe invisível. O número real de vítimas de Chernobyl é um mistério. As mortes oficiais são poucas, mas estudos sugerem milhares, talvez dezenas de milhares, de vítimas indiretas. O governo soviético e agências internacionais minimizaram o impacto. A radiação causou câncer, doenças cardíacas e defeitos congênitos, mas muitos casos foram ignorados ou ocultados. O maior mistério é o efeito da exposição crônica a baixas doses de radiação. Alimentos contaminados continuam afetando gerações. A verdade sobre Chernobyl está enterrada em registros secretos e estatísticas incompletas. Hoje, Chernobyl virou destino de turismo sombrio, atraindo milhares de visitantes por ano. Guias monitoram a exposição dos turistas que exploram Pripyat, o radar Duga e o novo confinamento do reator. O turismo trouxe uma nova economia, mas também polêmica. Sem humanos, a zona de exclusão virou refúgio para a vida selvagem. Lobos, alces e até cavalos selvagens prosperam em meio à radiação. Cientistas estudam os efeitos da radiação nesses animais, com resultados contraditórios. A natureza mostra resiliência, mas também serve de laboratório para os riscos invisíveis. Chernobyl é, ao mesmo tempo, símbolo de destruição e renascimento. O legado de Chernobyl é um alerta eterno.
um lembrete silencioso de como a busca pelo progresso pode, por vezes, ultrapassar os limites da prudência. O acidente, ocorrido em 1986, não apenas devastou uma região inteira, mas também deixou marcas profundas na consciência coletiva da humanidade. O desastre mudou para sempre a percepção global sobre energia nuclear e segurança. O mundo assistiu, atônito, à propagação da radiação, ao êxodo de milhares de pessoas e ao impacto ambiental que perdura até hoje. Governos e cientistas foram forçados a repensar protocolos e a reconhecer que a transparência é vital em situações de crise. Protocolos foram revisados, reatores modernizados e a transparência tornou-se essencial. Hoje, a indústria nuclear opera sob rigorosos padrões internacionais, aprendendo com os erros do passado para evitar novas tragédias. A confiança do público depende, mais do que nunca, da honestidade e do compromisso com a segurança. O segredo soviético agravou o desastre e acelerou o fim do regime. A tentativa de ocultar informações atrasou respostas e ampliou o sofrimento. Chernobyl expôs as falhas de um sistema que priorizava a imagem do Estado em detrimento da vida humana. A zona de exclusão é um monumento à falibilidade humana, contaminada por milhares de anos. O silêncio das cidades abandonadas e a natureza que lentamente retoma o espaço são testemunhos do impacto duradouro de nossos erros. Ali, o tempo parece ter parado, congelando a memória do desastre. Chernobyl nos obriga a encarar as consequências de nossos erros tecnológicos. O perigo invisível da radiação permanece, lembrando-nos de que nem sempre conseguimos controlar as forças que liberamos. A responsabilidade pelo futuro exige humildade diante do desconhecido. Por trás dos números estão as histórias de sacrifício e perda de milhões de pessoas, os liquidadores que arriscaram suas vidas para conter o desastre e as famílias que perderam tudo. São heróis silenciosos de uma tragédia que não pode ser esquecida. A lição de Chernobyl é clara: responsabilidade deve sempre acompanhar o progresso, pois o preço do esquecimento é alto demais. Que nunca deixemos de aprender com o passado, para que tragédias como essa jamais se repitam.